Olá, sejam bem-vindos a mais um programa do Pod Estupefato. Um local para a gente ver, ouvir pessoas que nos inspiram e fazem as coisas acontecerem. Eu sou a Daniele Betancourt, psicanalista, hoteleira e comigo... Eu sou o Rods, criador do Freud Estupefato, psicanalista também. E hoje nós estamos recebendo o Alex. Alex, engenheiro eletrônico pela PUC de São Paulo, psicanalista pelo NPP, Núcleo Brasileiro de Pesquisa e Psicanalítica, pós em Filosofia, Educação e docente do INPP. Alex, seja muito bem-vindo. Obrigado, muito prazer em conhecer Prazer vocês, é todo estar nosso. aqui. Prazer todo nosso, Alex. Inclusive, né, deixa eu já começar. Agora Surpresa. tem presentinho, Oh, né? que legal. Ó, Alex, muito obrigado pela participação. Pela Tem vinda. tem um Freudinho desse aqui para você, ó. Ah, tem um Freudinho. Legal, depois eu vou ver aqui. Muito obrigado. Imagina, a gente que agradece. Bacana. Bom, então o convite foi para fazer o podcast, para a gente falar de um assunto que é a inteligência artificial e os conflitos com a subjetividade, né? Como é que a nossa subjetividade interage com essa inteligência artificial, com a tecnologia, né? Então, começar aí um bate-papo, né, com a Dani, com o Rods, né? Perguntando o seguinte: vocês já fizeram curso de datilografia? Não, Não, né? não mesmo. Não é da minha época. Não é da época de vocês. Também não. Já usaram máquina de escrever? Já quando eu era criança e tinha no trabalho da minha mãe, mas foi aquela coisa de tipo... Catamilho. Pra brincar. Eu também usei não era na necessário. brincadeira, sabe? Não era necessário. Aí, ó, esse ponto é importante, ó. Não era necessário. Era criança, né? Mas eu já tenho um pouco mais de idade. Eu já tenho 51. E quando eu tinha uns 16, a minha mãe chegou para mim e falou assim: Alex, se você não fizer curso de datilografia, você não arruma emprego. Aí bota lá, fazer curso de datilografia. Fui lá, fiz o curso de datilografia. Eu tenho em casa uma coisa bizarra, de tão jurássica que é um diploma de datilógrafo. Ah, você tem? Pois é. E ganhei uma máquina de escrever, né? E usei bastante, porque eu estudava, já que tinha máquina e sabia datilografar, fazia resumo, pegava e estudei para vestibular, mas não deu muito tempo. Minha mãe chegou para mim e falou assim: Alex, se você não fizer um curso de computação, você não arruma emprego. Aí vou lá fazer um curso de computação, né? Mas eu não tenho computador, ninguém tem computador, não conheço ninguém que tem computador. Não, você tem que fazer. Eu vou lá fazer. Aí me botaram na cara de um dinossauro do Super 500, desse tamanho, né? Aí comecei a aprender o que tinha na época, que era, né, era DOS, né? Era Lotus 1, 2, 3, né? Era WordStar e programação em BASIC, né? Pouco tempo depois eu comecei a fazer o vestibular para engenharia, passei na PUC. E minha mãe veio de novo com: Alex, você precisa de um computador. Só que, assim, meu pai tinha perdido emprego, não tinha dinheiro. Nós vamos fazer o seguinte: a gente comprou um consórcio, tá aqui o seu computador. Era muito caro, né? Era caríssimo, ninguém tinha na época. Isso em 1992, bem no começo de 92. Aí eu ganhei um consórcio, que depois quem pagou o consórcio fui eu, né? Que depois eu comecei a trabalhar na área médica, porque para arrumar um emprego, na verdade, tive que fazer um concurso público. Fui trabalhar técnico de patologia clínica no Emílio Ribas. Por isso que hoje eu sou engenheiro da área médica, né? Aí o que acontece? No primeiro sorteio do grupo do consórcio da Sharp, ganhei o computador. E veio o computador de última geração na época, um 486 DX40 com uma impressora desse tamanho, matricial, de 180 colunas. E eu fiquei maravilhado com aquilo tudo. Falei, vou começar a faculdade de engenharia com computador em casa, né? E a década de 90, para quem era estudante na área de tecnologia, foi muito rica nessa área de tecnologia da informação. Por quê? Porque foi nesse ano que liberou a internet para o público em geral. Isso aconteceu em meados de 1995, 96, né? Então eu comecei a fazer a faculdade de engenharia com um computador em casa. Quando eu fui ver na turma toda, com 30 alunos mais ou menos, quantos alunos tinham computador? 3. Era eu e mais 2. Primeira aula que teve da ciência da computação,
professora entrou na aula, foi na lousa, não falou nem bom dia. Fez assim. Para mim, se uma máquina faz um trabalho melhor que um humano, então o humano tem que ser substituído. Aí todo mundo ficou olhando assim para a cara dele. E aí ele pegou, virou a chavinha, começou a aula dele. E isso ficou marcado. Falei assim, poxa, mas o que acontece se substituir todo mundo por uma máquina, por um computador? E na época a gente ainda não tinha nem ideia da capacidade que o computador ia ter. Na época não existia internet para todo mundo. A internet ficava dentro da faculdade, então eu acessava a internet no laboratório da ciência da computação. A gente acessava BBS, que era você conectar o seu computador com o computador de conteúdo em outro lugar, através do telefone. A gente entrava depois da meia-noite para pagar um pulso só, né, para depois não vir aquela conta absurda, né? Aham. Até que liberou a internet para todo mundo e começou o quê, né? O cyberespaço, né? Mas na época a gente já estudava alguma coisa de programação, de algoritmo, e isso foi ao longo do curso se desenvolvendo, né? E até que a gente, quando estava saindo da faculdade, já tinha bem desenvolvido uma área de automação. Uma área de automação onde a gente tem o quê? A gente tem softwares que programam máquinas, né, que fazem tarefas que eram feitas antes por pessoas, né? Então, a gente precisa entrar na inteligência artificial desmistificando ela, de certa forma, trazendo um conhecimento concreto com relação à parte técnica, mas também, daí, fazer a transição para a gente falar do humano através da psicanálise. E a gente entender como é que funciona essa interação homem-máquina e essa questão da tecnologia e da inteligência artificial como o quê? Uma produção cultural. Algo que é produzido pelo ser humano, né? E que faz parte das nossas vidas. Mesmo que a gente não queira, a gente acaba tendo que entrar no mundo digital, a gente acaba fazendo uso da inteligência artificial sem perceber. Sim. Quando a gente entra no Netflix pela primeira vez, para escolher um filme, né? Aparece tudo quanto é filme. Você vai lá escolhendo aquilo que você gosta, né? Até que chega uma hora que começam a aparecer aquelas sugestões de filmes que a inteligência artificial vê como sendo a sua preferência, Ah, sim. né? Até que o teu perfil vai aparecer os filmes que o Rhodes gosta. O teu perfil vai aparecer os filmes que a Daniela gosta. O meu vai aparecer os filmes que eu gosto. Com isso, o Netflix conseguiu aumentar em 25% o faturamento dela. A inteligência artificial, ela é uma ferramenta que às vezes a gente usa e nem percebe. Então, vamos começar entendendo o que é uma inteligência artificial, né? E eu acho que a gente pode fazer de uma forma bem freudiana, fazendo a comparação com a inteligência humana, né? Vendo o que tem de semelhante, o que tem de diferente, né? Analogia. Então, a gente pode dizer que tudo começou lá pela década de 40, com aquilo que a gente pode considerar sendo o primeiro computador, que foi um projeto militar, né, na Segunda Guerra Mundial, para poder decodificar a máquina dos alemães, a Enigma, né? Então, vocês já devem ter visto um filme que é sobre o Alan Turing, né? Lembrei dele agora. Jogo da imitação, né? O que o Alan Turing criou, né? Você via lá no filme aquela caixa com fita girando e um monte de fio. O que era aquilo? Ele usou um conceito de criar uma máquina que pudesse fazer operações lógicas usando qualquer algoritmo. Aí vocês vão perguntar, Alex, o que é o algoritmo? Algoritmo é uma sequência
de rotinas de programação, um programa, né? Um programa que vai fazer uma determinada tarefa, né? O que o Turing criou não foi uma inteligência artificial, foi um hardware, uma máquina, a qual você programava ali as chaves e você construía ali um algoritmo, né? E ele tinha 24 horas para poder quebrar o código da Enigma, porque esse código mudava a cada 24 horas, às 6 horas da manhã. Senão ele tinha que começar tudo de novo. E esse foi o desafio dele. Ele viu que um humano não conseguia superar a máquina, que era a Enigma, né? Então ele falou assim, vou criar uma outra máquina para superar a máquina, né? Mas mesmo assim a gente vê que mesmo criando a máquina, estava muito importante ali o elemento humano para pensar em cima da máquina. Sim. Né? Sim. Até que a máquina conseguiu decodificar, né, as informações, né? Daí, essa máquina, ela passou a ter um significado, né? Que a gente vai ver na psicanálise, né? Um significado como se fosse de um grande outro. Opa, a máquina está dizendo o que vai acontecer. A máquina está dizendo onde vai afundar um navio. A máquina está dizendo aonde vai ter um ataque aéreo. Mas a gente também não pode informar isso para todo mundo. Tem que criar toda uma trama de informações, né, para que exista um imaginário aonde ninguém saiba o que eu estou fazendo aqui com essa máquina, né? Por isso que chama jogo da imitação. A máquina imita o humano e depois que a máquina dá a resposta, o humano ele também tem que imitar, de certa forma, a máquina, né? Porque ele não pode dar toda a informação, né? Ele tem que dar a informação codificada para o outro poder, né, tomar ali as decisões escolhidas para ninguém descobrir que eles estavam utilizando, quebrado o código, né? Porque se descobrisse que quebrava o código, mudavam tudo de novo e aí o trabalho ia por água abaixo, né? Então, o que uma máquina faz? E é isso que diz a primeira lei de Turing, né? A máquina imita o humano. Ela imita o humano, né? Nunca pensei dessa forma. Pois é. Só que olha só, hoje ela imita o humano tão bem, mas tão bem, que ela passa no teste de Turing porque você pode nem perceber que você está falando com uma máquina. Você pode, por exemplo, tá conversando com uma pessoa no telefone e não saber que aquilo ali é uma máquina. Hoje, inclusive, tem inteligência artificial que trabalha vídeo e até tem pessoas que fazem golpe via WhatsApp, né? Que a pessoa acredita que a pessoa que está do outro lado é realmente aquela pessoa. Sim. Mas não é. É uma imitação, é uma ilusão, né? Então, quando, por exemplo, a gente fala do teste de Turing, né? Como é que funciona isso? Uma pessoa do lado de cá, que eles chamam que é o juiz, né? Vai se comunicar por escrito com duas salas, mas numa delas tem um humano, na outra tem um computador. E vai receber respostas. Se ela não conseguir identificar quem é o humano, quem é a máquina, ou ela chegar e falar assim, isso aqui é a máquina, mas na verdade é o humano, né? Ele não consegue identificar, não faz a diferença. Então passou no teste, né? A imitação é bem sucedida. Só que hoje até se questiona isso. Por quê? Porque dependendo do que a máquina faz, ela faz tão melhor do que um humano que você percebe que é uma máquina. Sim. Entendeu? Então, aí a gente já está num outro patamar, né? Então, as inteligências que a gente pode dizer de artificiais, né? Elas começaram através de algoritmos que automatizam, né? Tarefas que o ser humano fazia, cálculos, né? Enfim, uma série de tarefas que sempre foram feitas com computador, mas ninguém
parou para pensar em inteligência artificial como é hoje. Por quê? Porque hoje a inteligência artificial, ela opera sobre aquilo que a gente chama de algoritmo de aprendizado. Ou seja, tem vários tipos de algoritmos e modelos de algoritmos que fazem tarefas, mas tem um algoritmo em particular, e isso não é tanta novidade assim. Esse algoritmo, ele foi criado em 1958, mas só agora a gente vê isso mesmo de uma forma efetiva, né? Foi Frank Rosenblatt que criou o primeiro algoritmo de aprendizado. Mas qual que é o problema do algoritmo de aprendizado? É que o que limita o que o software pode fazer é a capacidade de processamento da informação. Hoje nós temos computadores capazes de processar informação em grande velocidade, interconectados entre os sistemas no ciberespaço, formando um ecossistema, né? A gente consegue ter um grande banco de dados, um Big Data, né? Recebendo metadados, recebendo informação, né? Para que esse algoritmo de aprendizado possa aprender. Como é que isso funciona, Alex, um algoritmo de aprendizado? Bom, um algoritmo de aprendizado, ele aprende, né, com a experiência do usuário ou com a interação com o ambiente. Quando você está lá no ChatGPT, digitando e, em tese, conversando com a máquina, né? O que ela está fazendo? Primeiro, ela está aprendendo com o usuário, aprendendo a se comunicar com você para poder, de certa forma, da melhor forma possível, imitar o humano. A comunicação com o humano, né? Depois, ela vai acessar um banco de dados com várias informações para te devolver o que você está pedindo para ela, o que você está buscando. E você vai questionando a máquina e ela vai se ajustando à sua demanda, àquilo que você vai entrando ali para poder pedir. Ela, com o tempo, você não percebe, mas você está treinando a máquina, né? Esse aprendizado que se dá, né, naquilo que a gente chama de machine learning, né, que é o aprendizado de máquina, no caso do ChatGPT, que é a rede generativa, né? Por que generativa? Porque aquele algoritmo de aprendizado, ele vai influenciar em outros algoritmos, inclusive mudando o código-fonte. Por isso que se diz que a máquina aprende sozinha, né? Existe um programa que faz a máquina aprender através dos dados que ela coleta. E hoje, a grande sacada da tecnologia da informação é coletar dados. Sim. Tudo que é dado que está na nuvem é coletado através de rede social, através de sensores de carros, através de sites, de ferramentas que buscam informações mais confiáveis, né? Vídeos, enfim. Tudo que é informação hoje, ela pode ser acessada e pode ser trabalhada para gerar dados. Não quer dizer que gerou conhecimento, porque o conhecimento já estava lá. Sim. Mas a ideia da inteligência artificial mais adiante é que a máquina gere conhecimento. É que a máquina seja capaz de fazer uma descoberta sozinha. E fazendo o quê? Modificando o seu próprio código. Os algoritmos que realizam tarefas para que as tarefas sejam realizadas de forma mais precisa e melhor que o humano. Então vamos dar um exemplo de deep learning, ou seja, de inteligência artificial profunda com base em redes neurais, né? Pega, por exemplo, os veículos autônomos, né? Para que serve um veículo autônomo?
para substituir o humano na condução do veículo, né? E qual que é a ideia? Que este veículo conduza, né, o trajeto melhor do que um humano e com menos possibilidade de ter acidente. Então, para isso, o carro ele é cercado de sensores. Aqueles sensores vão captando, né, o ambiente que está ao redor, né? E a máquina vai aprendendo com os dados que são constantemente inseridos no sistema. De modo que ela chega a um ponto que está tão bem treinada que você pode testar ela na rua. Né? E a cada nova situação que ela consegue interagir com o ambiente e superar, ela aprende mais um pouco. E se tem um acidente, ela aprende com aquele acidente. Então, toda essa tecnologia envolve o quê? Envolve conexão com dados numa nuvem, envolve tecnologia envolvendo sensores, envolve o processamento de grande quantidade de informação ao mesmo tempo, né? Nós, enquanto seres humanos, também temos sensores, né? Os nossos olhos, os nossos ouvidos, né? O nosso tato, ou seja, percepções. Nós percebemos o ambiente através dos nossos sentidos, e isso, né, só é possível porque nós temos uma linguagem, e através dessa linguagem a gente constrói um simbólico. Né? Esse simbólico é o que faz nos conectar com o mundo externo. Mas para isso tem que ter um mundo interno. Sim. Né? Uma intuição. Né? Uma intuição. A gente tem que ter a palavra, né? O significado de uma imagem. Né? A gente tem que, primeiro, ter a linguagem para poder entender o que está no mundo externo. Né? A máquina, nesse ponto de vista, é a mesma coisa. Ela vai aprendendo com o que vem de fora. Né? E, ao mesmo tempo, os dados que estão nela também interagem para que você tenha a modificação desse código-fonte para que ela vá aprendendo. Né? Não que ela aprenda sozinha porque ela tem consciência. Não, a máquina não tem consciência de si mesma. Ela não tem consciência do que ela faz. Ela é objetiva. Para a máquina, não existe espaço para ambiguidade. Para o ser humano existe. Né? Para a máquina, não existe espaço para subjetividade. Para o ser humano existe. Né? A máquina não tem afeto. Nós temos. Né? Nós temos afeto. A máquina não tem. E muito, né? Não. A máquina ela faz aquilo que ela tem que fazer dentro do que é o programa dela. Né? E a linguagem da máquina não é a mesma que a nossa. Né? A nossa linguagem ela é mais complexa. Né? Mas como assim? A gente pode dar um exemplo. Bom, estamos falando do mundo digital, certo? Sim. Legal. E o nosso mundo? Que mundo é esse? Ele é digital? A gente chama de físico, né? Mundo físico, isso. Esse mundo concreto, aquilo que os filósofos chamavam de um mundo sensível, né? Diferente do mundo das ideias, ele é analógico. O mundo é analógico. Aquilo que é produzido através da natureza, seja uma folha de uma árvore, uma gota que cai da chuva. Aquilo na forma dela, existe ali uma equação matemática. Você pode descrever quase tudo na natureza, porque é analógico. Né? Um sinal analógico, né, diferente de uma escadinha assim, né, que é o sinal codificado de zeros e uns, ele é um sinal complexo. Né? Ele é irregular, ele não é necessariamente linear. E nós somos seres analógicos. Se você pegar e examinar os sinais do eletroencefalograma, por exemplo, né, você vai ver que ali tem vários
impulsos, até tem Sim. uma sequência, né, lógica, mas os sinais são analógicos. Nós somos seres analógicos. Então, nós somos seres mais complexos. A nossa linguagem, ela tem espaço para ambiguidade. A gente cria metáfora, a máquina não. Né? Então, isso é importante para a gente tirar algumas dúvidas do tipo: Alex, a máquina produz subjetividade? Não. A máquina tem consciência? Não. A máquina sabe que ela existe? Não. Nós sabemos que existimos, né? A gente existe, como diria o Descartes, a gente existe porque pensa. Como diria o Freud, a gente existe onde não pensa. Porque a gente também tem um inconsciente. Máquina não tem, né? Máquina não tem inconsciente. Sim. Muito pelo contrário. Ah, mas as máquinas sabem o que elas fazem, então elas têm consciente? Não. Não. Elas apenas seguem a rotina para aquilo que elas foram programadas. Nós não. Porque se nós fizermos isso, então nós deixamos de ser humanos. Sim. Né? Então, a inteligência artificial é mais ou menos por aí, gente. É uma tecnologia que veio para ficar. Né? Da mesma forma que o computador veio para ficar. Né? A gente usa ela sem saber. E ela tem implicações na vida da gente e gera debates calorosos. Por quê? Porque toda tecnologia, ela muda a sociedade. Né? Uhum. Eu, lá no começo, falei da máquina de escrever. Uhum. Ah, se você não usar a máquina de escrever, você não arruma emprego. Olha que interessante. Eu levei a minha filha no museu e no Museu do Butantã. Tinha lá uma máquina de escrever. Ela chegou para mim, acho que uns 10, 11 anos de idade, falou para mim: pai, como é que esse computador funciona? Não tem mouse, não tem teclado, mas não tem nem tomada, Não tem monitor. não tem monitor. Onde é que liga? Eu falei assim: isso aqui não é computador, é máquina de escrever. Assim, e precisa de máquina para escrever? Né? Falei assim, não tô entendendo. Eu expliquei para ela, tal. Ah, você sabia usar isso aí? Eu falei: sabia. Né? Tem uma em casa lá, depois eu te mostro. Minha mãe fez eu fazer o curso, né? Ela falou assim, É. você tem que fazer o curso, você não arruma emprego. É. Mas na hora que ela viu aquilo, ela não teve nem ideia do que era. Né? Quer dizer, era uma coisa que de repente ficou obsoleta da noite pro dia. E quando a gente vai ver, a tecnologia avança com tanta velocidade que se a gente não tomar cuidado, a gente acaba, sem perceber, ficando obsoleto também. Né? E isso gera frustração. Né? Mas em que sentido? É obsoleto nesse sentido? Interessante. Ah, sim. Pois é. Infelizmente, a gente não tem... A gente vive uma sociedade que é uma sociedade capitalista. Uhum. É uma sociedade que ela não é inclusiva. Muito pelo contrário. É competitiva. Muito. Né? E nem todos têm acesso aos mesmos bens, serviços e oportunidades. Sim. Né? E do ponto de vista de quem é que a pessoa fica obsoleta? Uhum. Do ponto de vista do mercado. Né? Os debates que mais geram polêmica hoje são aqueles relacionados com a empregabilidade. Quantos empregos vão ser gerados pelas novas tecnologias e quantos empregos vão deixar de existir, Ser extintos, né? ser extintos com as novas tecnologias? Se eu começo um curso na faculdade hoje, será que quando eu sair da faculdade a profissão vai existir ainda? Né? Exatamente. Uhum. Isso gera uma grande incerteza. Isso gera, né, ansiedade, né, Angústia. angústia. Né? Um exemplo legal, a gente pode trazer lá do teatro grego, né? Eurípides, quando fala do Deus ex machina, né? Mas Alex, o que é isso? Bom, no teatro grego,
dramaturgo lá constrói a peça, né? E aquela trama às vezes fica tão enrolada, assim, tão embaraçada, né? Que ele precisa usar um recurso para poder dar um fim, né? Ali, dar um final, né? Para a peça dele, né? Então, o recurso é o Deus ex machina. Então tá ali a peça de teatro se desenrolando, né? Nesse palco, né? Vamos supor que o palco que a gente pode chamar de vida é como se fosse uma grande peça, né? Fazendo essa analogia. As pessoas que estão assistindo, né, a peça, né, elas veem como a trama é complexa e que não tem uma solução. Como é que isso vai se desenrolar, né? E tem uma divisão ali entre as pessoas que assistiram a peça. Um torce para um ator, outro torce para o outro, né? Mas não tem uma solução ali para o problema. Então vem o Deus Ex Machina, vem um guindaste, onde vem ali içado um ator vestido como um deus, né? Ele desce no palco, ele vai determinar, né, simplesmente o que vai acontecer, né? Olha, como você vai acontecer isso e aqui vai acontecer isso e o final vai ser esse. E isso gera o quê? Uma grande apreensão. Porque, opa, o que vai acontecer agora que desceu esse grande outro? Que simplesmente vai dizer e vai determinar os rumos da história. Né? E uns se identificam com esse outro, né? Meio concordando, né, com o desfecho, e outros não. Né? Então você acaba tendo o quê? Você acaba tendo uma tensão. Né? Por quê? Porque aquilo que está ali no palco, o desfecho é aquele desfecho que só um Deus pode dar. E ele vai lá e determina, né, digamos assim, o futuro, né, daquela peça e como ela vai terminar. Com a tecnologia é mais ou menos a mesma coisa. Né? Ela acaba entrando, isso que é um problema muitas vezes, como se fosse um grande outro. Mas quando na verdade ela não é. Né? Mas aqueles que dominam a tecnologia vão querer que ela seja. Né? Falando aqui de psicanálise, né? Uma coisa que é interessante a gente ver é que não é só a máquina, mas é também o software. Né? O software, ele não funciona sem a máquina não funciona sem o software, da mesma forma que o ser humano não funciona sem a psique. Né? Só o mecânico não é suficiente, também tem que ter uma linguagem. Né? E isso a gente vê na psicanálise quando a gente fala de psique e de pulsão. A pulsão estando ali onde é a interface entre a psique e o corpo, né? Como diz o Freud, né? Tá ali entre o somático e o psíquico, né? Tanto isso é verdade que se uma pessoa tiver em coma profundo, né? Ela estiver no último estágio de coma, você vai fazer um monitoramento dos sinais, essa pessoa não sonha. Ou seja, ela não tem a percepção nem do mundo interno e nem do mundo externo. Né? Ela fica pouco tempo nessa condição. Pouquíssimo tempo. No máximo, alguns poucos dias. Ou ela melhora ou ela piora e morre. Se ela descer um estágio ali e ter alguma percepção do mundo interno dela, ela consegue ficar muito tempo viva. Né?
Isso é para a gente ver como é importante essa função da linguagem para a sobrevivência do próprio corpo. A máquina não vive sem o software, né, gente? E isso eu estou falando por quê? Porque eu quero entrar para explicar melhor essa questão da interação do homem com a máquina, num texto do Lacan, que é do Seminário 2, que fala sobre o eu em Freud, né? E na técnica psicanalítica, né? O Lacan, naquela época, isso em 1954, 1955, quando ele deu esse seminário, estava vivendo um momento muito interessante. Qual era? O da cibernética, né? O que é cibernética, Alex? Cibernética, hoje a gente pode dizer que é como que se faz para fazer o controle de mecanismos, né? Pode ser mecanismos mecânicos ou até mesmo biomecânicos, né? Hoje a gente vê a cibernética muito relacionada com robótica, né? Mas na época, né, era por causa dos primeiros computadores, né? E na filosofia já se usava a cibernética por causa do pensamento mais mecanicista. Mas ele veio com Norbert Wiener, como um dos pais da cibernética, como algo que seria o seguinte: como é que o software faz para controlar a máquina? Da mesma forma, né, que nós também somos meio que controlados pela nossa psique, né? Seja conscientemente ou não. Totalmente. Né? E o Lacan, ele usa esses conceitos da cibernética e exemplos da área da cibernética para poder entender, né, como é que é uma interação entre o eu e o outro. Entre o eu e o grande outro, ou seja, estamos falando do sujeito. Como é que esse sujeito se relaciona com o outro, que é aquele que ele chama de pequeno outro, né? Ou como ele se relaciona com um grande outro, e como é que ele constrói esse eu, né? Que o Freud chama de ego, né? Então, ele também mostrou que essas relações objetais, né, que há entre os humanos, né, onde se cria uma intersubjetividade, né, e a subjetividade é algo que a gente cria na relação com o outro. Não, a gente não cria sozinho. Né? Mesmo que você tivesse numa caverna cheia de livros, você ia criar alguma subjetividade lendo esses livros, e esses livros não são uma pessoa, são um objeto inanimado. Então, nós conseguimos também nos relacionar com objetos. É a teoria das relações objetais. Né? E também pode-se criar uma intersubjetividade, né? Mas ela não é algo que da outra ponta vai ter ali, tipo, um afeto, né? Vai ter uma transferência, vai ter um contrainvestimento daquilo que você investe enquanto libido naquele objeto. Né? É diferente de uma relação humana. Mas ela existe, nem que seja de uma forma ilusória. Né? Ela se constrói enquanto um imaginário. Né? Não de imaginação, mas de uma imagem mesmo que a gente tem, né, com relação a se ver no outro. Né? Então, a tecnologia, ela acaba entrando como se fosse um objeto com o qual a gente se relaciona e de que forma a gente se relaciona com esse objeto. Né? Aí o Lacan foi dar um exemplo, né, da máquina de pensar, que ele já chegou dizendo assim, olha, eu não gosto desse nome, de máquina de pensar, porque a máquina não pensa.
Eu já fui falando assim, a máquina não pensa, Uhum. né? Ele já também foi falando, a máquina não tem afeto, a máquina, ela tem uma linguagem, mas não é igual à nossa, né? Mas ele deu um exemplo da máquina de jogar par e ímpar, né? E é muito interessante o exemplo que ele deu, por quê? Porque esse seminário é de 54, 55, e o exemplo que ele deu é um exemplo fictício, mas tem nele um algoritmo de aprendizado. Coisa que foi realmente colocada em prática 3 anos depois. Né? Então aquilo ainda não existia na prática. Não tinha sido ainda publicado nada, não tinha sido criado um algoritmo de aprendizado. Mas ele, no exemplo dele, usa esse algoritmo. Então, se fosse uma máquina de jogar par e ímpar, numa rotina simples, né? Você jogaria par, a máquina jogaria ímpar dentro daquela rotina, e aí vocês ficariam jogando, né? Mas no final, quem ia ganhar o jogo? Bom, as probabilidades iam apontar, né, para uma pequena diferença. Ou a máquina podia ganhar o jogo, ou o humano podia ganhar o jogo, né? Mas ia ter ali uma rivalidade entre o homem e a máquina, né? O ser humano tentando entender como a máquina pensa, né? Só um parênteses até, porque eu lembrei que isso também tem no xadrez, né? Sim, no Sim, xadrez é xadrez. mais complexo, mas é a mesma coisa Uhum. no xadrez, né? É que o xadrez tem muito mais combinações, né? Uhum. Então, o xadrez é a mesma coisa. Você vai jogando com a máquina vai sacando como você joga. Ela vai aprendendo com o teu jogo. E aí ela vai querendo te superar, né? E tem níveis aí inclusive de Ela guarda dificuldade. jogadas, né? Ela guarda. Ela guarda as jogadas. Ela guarda. Exatamente. Mas se fosse só uma máquina muito simples, que fosse como cara e coroa. Qual a probabilidade de dar cara ou coroa? 50%. E à medida que você vai jogando, deu cara, deu coroa, vai fazendo uma amostragem, pondo numa tabela, no final, né, o cara vai ganhar por pouquinho do coroa ou vice-versa. Mas aí o Lacan coloca assim, mas vamos supor que essa máquina, né, ela possa aprender com as jogadas do humano, né? Então, ela começa jogando de uma forma ingênua, né? Toda vez que o humano vai lá, par, ímpar, par, a máquina fica só lá, par, 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 até que ela começa ímpar, par, ímpar. Ela começa a aprender como você joga. Uhum. A pessoa no começo ali fica, eu estou ganhando da máquina, depois começa a empatar com a máquina, chega uma hora que essa máquina passa a ganhar. Ela começa a ganhar, e o humano começa a perder. Chega uma hora que o humano faz assim, não quero mais jogar, não quero mais brincar. Chega, tô de saco cheio disso aqui, não consigo ganhar da máquina. É nesse momento que a máquina, que antes ela tinha uma intersubjetividade ali, mesmo que seja nessa relação objetal, uma intersubjetividade ilusória, porque a máquina, enquanto objeto, ela não transfere libido nem nada, mas ali, né, nessa relação objetal, era como se a máquina fosse um pequeno outro. A partir do momento que você não consegue mais superar aquela máquina, ela acaba assumindo um lugar num grande outro. Né? E aí, né, é que vem o quê? A frustração porque você não consegue superar a máquina. Então, outros sentimentos também, né? Sim. Raiva da máquina, né? Raiva da máquina, né? E esse é um exemplo que mostra o quê? Que é possível você se relacionar com a tecnologia quando você está ali se relacionando com ela de uma forma harmoniosa, né? Você está dominando a tecnologia, mas você não tem o domínio sobre ela. Você é um usuário, você está interagindo com a máquina interage devolvendo com você a informação, está tudo bem. Mas a partir do momento, né,
que essa máquina passa a te barrar e colocar como se fosse um muro, você não consegue... Você fala assim, poxa, eu preciso me atualizar para aprender isso, isso e isso, senão eu não consigo mais arrumar um emprego, né? Ou ela chega ao ponto de ser algo que você não pode contestar, né? Aquela informação, por quê? Porque vamos dizer que aquela informação que vem da máquina é a correta, ela assume o lugar do grande outro. E o que acontece nas relações, né? Nós criamos intersubjetividade com o outro, né? Na verdade, o nosso eu se vê no outro, né? De modo que a gente cria ali um imaginário, né? A gente acredita que a gente se conhece, mas a gente, na verdade, se conhece através do outro. Essa intersubjetividade é importantíssima, né? Entre dois sujeitos, né? É assim que a gente constrói, né, relacionamento e, inclusive, cultura. Entre todos nós, né, nós geramos cultura e ela também acaba se tornando um imaginário só coletivo, né? E Alex, desculpa interromper, mas a gente está quase já no fim do Falta nosso... pouco. A gente está chegando já no nosso fim, né? Infelizmente tem nosso horário, mas tá muito interessante. Eu acho que tem muita coisa ainda para... Sim. Eu queria que a gente continuasse, inclusive, a gente marcar sei lá, segundo, né? um segundo Pois episódio. passou ou um muito segundo... rápido. Passa muito rápido. Mas tem muita coisa que eu acho que é extremamente importante, porque eu acho que você está comentando em relação a como... pelo que eu estou entendendo, né? Que eu estou sendo estreado nessa questão, né, da inteligência artificial, em como a máquina ela vai se humanizando em alguns aspectos, não todos, mas principalmente lendo essas questões, esses algoritmos que você está colocando, mas ao mesmo tempo também tem o imaginário de que é como se ali quando você colocar, ele tem uma resposta correta, né? Então, olha só, o humanizar, na verdade, é uma forma da máquina se chegar mais até nós, né? Existe atrás dos programas, tem filósofos, não é só pessoal de exatas, né? Mas também tem sociólogo, tudo. Principalmente no cyberespaço, né? É uma aproximação para a gente interagir sem perceber, inclusive, né? Agora, o que acontece quando a gente vê os debates a respeito de inteligência artificial, né? De um lado, a gente vê pessoas que defendem a tecnologia, né? São pessoas muitas vezes que conhecem a tecnologia, né? Sabem para onde ela vai, né? Outros que não conhecem, mas defendem a tecnologia porque acreditam que ela vai mudar o mundo, que ela vai ser tipo algo que vai salvar a humanidade. Do outro lado, existem pessoas que se sentem ameaçadas pela tecnologia. Vão roubar os meus dados, Sim. vão ficar me vigiando. Meu espaço no mundo. Sim, o governo sabe tudo de mim, né? Agora, o meu chefe sabe o que eu faço. Os algoritmos, eles acabam podendo objetivar o sujeito, né? Então, tudo isso gera o quê? Um debate, né? Onde a inteligência artificial, ela acaba entrando num lugar de um grande outro. Seja do ponto de vista que... Sendo esse Deus ele vai lá e toma a decisão. Da decisão que eu tomo é essa daqui, nesse sentido. Ou o demônio. Também, né? Aí depende. algo apocalíptico. Também. Né? Mas fantástico, Alex. Muitíssimo obrigado. Excelente. Dani... Muito obrigada pela sua vinda. E com certeza a gente vai marcar um segundo, né? Pra gente dar continuidade a essa conversa. Gente, não dá para falar tudo em pouco tempo, né? Sim, é pouco tempo. E eu agradeço aí. A gente marca parte 2 aí sobre inteligência artificial para continuar esse assunto aí,
né? Que realmente ficou bastante coisa para ser dita, Vamos né? colocar que foi um assunto introdutório, que essa é uma Isso, introdução. Exatamente, uma introdução. Exatamente, aí. né? Eu não quis trazer nada muito assim profundo, né? Uhum. E eu achei até que a gente acabou falando metade da parte de tecnologia, metade de psicanálise, Foi, né? Não, mas foi excelente. ótimo. Mas Acho que esse Deus Ex Machina deu para eu consegui entender, É? eu consegui visualizar agora que esse grande outro que você está colocando. Isso. Como estruturante de uma linguagem, até de um tipo de Para a linguagem. gente poder entender como é que uma pessoa ela pega um aplicativo de namoro, né, com um robozinho aqui e se apaixona pelo robô virtual. Aquele filme Her, né? Ela. Isso, Her. Ou então, né, como é que essa pessoa, né, ela simplesmente diz assim, eu prefiro conversar com o chat GPT do que com um psicólogo, porque a máquina não vai me julgar, porque a máquina não tem preconceito, porque a máquina não tem afeto. Coloca a máquina no lugar do grande outro. E daí, talvez, numa segunda oportunidade, a gente pode Com certeza. falar Trazer sobre isso. coisas do tipo, será que a inteligência artificial vai substituir um psicólogo, um psicanalista? Excelente, né? Ótimo. Vamos Então já vamos marcar essa lá pensar segunda. já numa parte 2. E muito obrigada. Obrigado e a até a vocês. próxima. Até o próximo episódio, então, com a parte 2, com o Alex. Tá certo. Obrigada. Quiçá. Tchau, tchau. Muito obrigado, Alex. Valeu.